Todos comigo, começando a aula agora, compreensão textual, recorrência. O que você precisa saber de compreensão textual? Primeiro ponto, entenda que compreender é diferente de interpretar. Na próxima aula nós vamos falar de interpretação de textos. Hoje estamos falando de compreensão de textos. Compreender é diferente de interpretar. Interpretar é o que você vai aprender lá na frente, é deduzir. Compreender é se ater ao que está escrito. Ora, muita gente tem dificuldade aqui de ler e compreender o que está escrito. Por isso, nas provas de concurso, a maior parte das questões, acredite, é de recorrência e não de inferência, que é o assunto da próxima aula. As questões de recorrência, elas vêm em maior quantidade. E aí você vai dizer assim para mim, mas por quê? Por quê? Parece que a inferência é mais difícil. Você sabe que não? Porque as bancas entendem que a dificuldade maior do aluno está em entender o que está escrito. Seja bem-vindo às questões de recorrência, em que você não pode viajar, não pode extrapolar, não pode sair do que está escrito, não pode tentar interagir com o texto, sabe? Pensando na sua vida. Não pode levantar a cabeça. Ó, presta atenção, você não vai esquecer essa aula. Não levante a cabeça. A gente tem um hashtag, e você vai entrar nessa agora. A gente tem um hashtag, aqui nós temos como padrão usar hashtag dizendo não levante a cabeça. O que é não levante a cabeça? Não fique pensando, e se? Atenha-se ao que está escrito. Não levante a cabeça. Olhe para o texto. Traduza. Disseque o que está escrito. Isso é uma questão de recorrência. É o que se chama de compreensão de textos, a modalidade mais comum em provas de concurso. Nesses casos, os candidatos devem ser capazes de identificar a paráfrase, ou seja, aquilo que está no texto, mas escrito de outra forma nas respostas. Então, ó, a gente já vai entrar na parte prática. Então, teoria é muito curta. Aproveite a teoria, são 2 slides. Esse é o primeiro e já vamos ao segundo. O que é paráfrase? Paráfrase é reescritura. O desafio, então, de uma questão de recorrência é a paráfrase, é a reescritura. Ou seja, você vai ao texto e vai procurar a reescritura daquilo que está no texto. A alternativa que você vai marcar será a paráfrase, a reescritura do que está escrito no texto. Como vêm os enunciados de recorrência em geral, das mais variadas bancas? Os enunciados de recorrência costumam vir com as seguintes expressões: segundo o texto ou segundo o autor, compreende-se no texto, a frase significa, o autor do texto ou o texto informa, o texto diz, ideia presente no texto, alternativa que exemplifica a informação. Toda vez que a banca pedir algo do tipo o que diz o texto, o que informa o texto, o que o texto fala, ideia presente no texto, toda vez que isso acontecer, o que a banca quer? Ela quer que você se atenha ao que está lá, que você não saia do texto, que você não extrapole, que você não viaje. Agora, para fechar essa parte teórica inicial, eu quero que você entenda o seguinte: o desafio da aula de hoje será descobrir a paráfrase do que está no texto. Você será um farejador de paráfrases. Paráfrases corretas. O que é paráfrase? É a reescritura do que disse o texto, tudo bem? O que é uma paráfrase correta? É aquela que diz o mesmo, que não muda o sentido do que está lá, com outras palavras. Então, eu fecho essa primeira parte da aula mostrando o que é uma paráfrase correta, o que é uma paráfrase incorreta por contradição e o que é uma paráfrase incorreta por extrapolação. Primeiro vamos ver a correta. Eu quero você agora bem atento, porque hoje eu vou precisar da sua concentração mais do que nos outros dias. Então venha comigo. Primeiro passo é ler o que está escrito. Eu vou ler. Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas transformações. Relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. Olhe para mim.
Você teve dificuldade agora quando eu li? Você teve dificuldade de entender o que eu lia? Provavelmente sim. Dificilmente alguém consegue entender algo ouvindo pela primeira vez assim, ou lendo em voz alta. Você já reparou aquela pessoa que lê em voz alta o tempo inteiro? Já reparou? Essa pessoa, é vício isso. Essa pessoa, ela pode demorar mais a compreender o que está escrito. Não estou dizendo que necessariamente ela vai, porque às vezes a pessoa é acostumada assim e vai bem assim. Mas muitas vezes a dificuldade da compreensão de textos está no fato de que a pessoa está lendo em voz alta, está mais atenta ao tom de voz ou a outros sinais do que ao que está escrito. Então, numa primeira leitura, dificilmente você vai entender muito bem aquilo que se falou. Mesmo eu aqui na aula, eu li, você deve ter ficado assim, ai, não estou entendendo nada. Isso é normal. Numa primeira leitura, e ainda por cima em voz alta, você vai ler do início ao fim, para depois compreender o que está escrito. O que é compreender? Você ainda não compreendeu, você leu. Compreender é isso. Você lê, aí depois você vai compreender. Não é na primeira leitura que você vai compreender. Então não fique achando que você tem problema. Adriana, tem problema, minha filha, eu tenho que tomar remédio. Porque quando eu leio a primeira vez, eu não entendo nada. Eu falo, isso não é problema de remédio, isso é normal. O que vai acontecer é que você vai ter de ler de novo. Então a primeira leitura, ela vai do início ao fim e você entende mais ou menos ou nada. Na segunda leitura, você vai compreender. O que é compreender? Compreender é marcar, sublinhar as coisas importantes e correlacionar as informações que estão ali. Então, leia a segunda vez. Tal destaque dado pela campanha. Então, peraí, vou lá. Destaque, eu vou sublinhando. Sublinhar é necessário. Então, ele está falando de destaque, ó. Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação, ó, integrar a educação nessas transformações. Então, ele está falando de uma necessidade de integrar educação, eu gosto de colchetes, ó, educação com transformações. Então, integrar a educação nas transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. Então, ele está falando que a integração da educação, a integração da educação não é tão expressiva. Caramba, então ele está falando coisa ruim. Outra coisa que vai te ajudar muito nas questões é, está falando coisa boa ou coisa ruim? Está falando coisa ruim, está falando algo negativo. Dedinho para baixo, coisa ruim. Ó, então ele está dizendo que a integração da educação nas transformações não tem sido expressivo. Pronto, resumi. Agora eu compreendi. Próximo passo é achar a paráfrase. Vou ver se isso aqui é uma paráfrase. Vou ver se reproduz o mesmo sentido. O texto esclarece, bom, rapidamente aqui falando, são questões do SESP que eu adaptei ao material, isso é Banca Sebrasp. Ela tem muitas questões de paráfrase, então isso era uma questão do Sebrasp. Aí, olha o que a questão dizia. Isso aqui é uma questão, é uma assertiva da Banca Sebrasp. O texto esclarece que, apesar de crucial, bom, então o que é paráfrase? Paráfrase são as correlações que você vai buscar. Crucial estava no texto? Sim, crucial, aí é seta. Vambora, ó, vamos às setas, ó. Crucial é fundamental. Crucial manda a seta para fundamental. O papel transformador da educação não tem sido aproveitado? Não tem sido aproveitado? Repete, reafirma, não é tão expressiva. Coisa linda! Achei as correlações. Paráfrase é correlação, é dizer o mesmo, com outras palavras. Você vai colocando as setas, por isso que eu disse que hoje você tem que grifar. Vou precisar da sua caneta aí, entendeu? Então, ele disse a mesma coisa com outras palavras, é uma paráfrase correta. Só que, às vezes, as bancas vão oferecer paráfrases erradas. O erro da paráfrase ou é um erro por contradição. Contradizer é dizer o contrário do texto. Contradizer é dizer o contrário do texto. É um erro muito comum. Às vezes, as bancas, isso é qualquer banca, às vezes as bancas fazem isso. O texto diz mais X e a assertiva diz menos X. São as questões mais fáceis. A contradição é um erro fácil de se ver, porque está dizendo o contrário do texto.
Venha comigo, é o mais fácil. Então vamos ao nosso passo a passo. Primeiro passo, ler do início ao fim. Segundo passo, compreender o que está escrito. Impulsionada pela alta geral dos preços, a venda de produtos alimentícios industrializados tem caminhado na contramão da economia, que não anda bem das pernas. Então, peraí, então ele está dizendo que, então, ó, li do início ao fim. Agora eu vou para o segundo passo, que é compreender o que eu li. Então vamos sublinhar. Compreender é sublinhar, é resumir o que você está lendo. Então, peraí, a venda de produtos alimentícios industrializados tem caminhado na contramão da economia. Então, peraí. Que não anda bem das pernas. Esse que não anda bem das pernas, quem é que não anda bem das pernas? Setas, ó, a economia. Ela não anda bem das pernas. Então, a economia é coisa ruim, tem uma conotação negativa, né? E a venda de produtos alimentícios industrializados tem uma conotação positiva. Porque, ó, se ela tem caminhado na contramão da economia que não anda bem das pernas, então porque ela está indo bem, porque ela está impulsionada pela alta geral dos preços. Então, é assim que você vai lendo, colocando seta, perguntando se está falando coisa boa, coisa ruim. Isso é treino. Isso não nasce com você. Você não nasceu assim, você tem que treinar. Mas tem que ter alguém treinando contigo, é o que eu vou fazer hoje. Então, ó, a venda de produtos alimentícios, isso tem sido positivo. E a economia não anda bem das pernas, esse que não anda bem das pernas está retomando a economia, então é negativo. Agora, olha o que a banca ofereceu. Ela ofereceu essa assertiva e perguntou se estava certa. Ó, mas ela estava incorreta, por contradição. Sabe por quê? Olha aqui. A alta nos preços dos alimentos industrializados tem impactado negativamente. A alta nos preços dos alimentos tem impactado negativamente sua comercialização. Não há nada de negativo. A alta dos preços industrializados, a alta tem sido boa. Ó, ela está impulsionada. O que está ruim é a economia. Então não há uma conotação negativa no que diz respeito à alta nos preços dos alimentos. Não, o texto não fala isso, está contradizendo. Alta nos preços dos alimentos industrializados, quando ele falou, ó, alimentos industrializados, estava retomando o quê? Produtos alimentícios industrializados. E essa informação tinha uma conotação positiva. O que era negativo era a economia. São muitas as questões que vêm assim. Elas estão erradas porque elas contradizem o texto. O texto fala uma coisa boa e a assertiva fala uma coisa ruim, ou vice-versa. E aí você deve estar se perguntando, mas a banca faz isso? Mas não é fácil ver? Não é fácil. Você viu que para ver que era o contrário, você teve que entender o trecho anterior? Parece óbvio, mas não é. Porque muita gente não entende o que leu. Mas esse ainda é um erro mais fácil de se ver. O erro da contradição. O segundo erro de uma questão de recorrência é a extrapolação. A assertiva estará incorreta porque ela, o que é extrapolar? Extrapolar é dizer algo além do texto, que o texto não permite. Vai além do texto, o texto não permite. É a tal da viagem. A gente não vive falando assim, ah, que viagem. Você fala, eu falo muito assim, eu falo, ah, que viagem, que viagem. Quando a gente fala que viagem, a gente está falando, você está extrapolando. Toda vez que você fala assim para alguém, ah, que viagem, você está dizendo para aquela pessoa que ela está indo além do que aquela situação permite. Isso é um erro. E é muito comum. Aliás, extrapolar é um mal que está aí na vida. Mais uma questão do Sebrasp. Era um trecho do texto que dizia: o sistema de segurança deve englobar 3 pilares, de início à prevenção, passando pela contenção e terminando na recuperação. Primeiro passo é ler do início ao fim. Segundo passo é compreender o que está escrito, sublinhando as coisas. Vou sublinhar, ó. Ele está dizendo que o sistema de segurança deve englobar 3 pilares. E aí ele traz uma ordem cronológica, ó, de início à prevenção. Depois vai passar pela contenção e depois vai terminar na recuperação.
Aí olha a assertiva que estava errada. De acordo com o texto, as forças de segurança está no texto? Sim, quando ele diz o sistema de segurança. Forças de segurança está retomando o sistema de segurança, tá? Beleza. Devem priorizar a prevenção. Quando eu olho lá para a prevenção, ele tinha dito ali, ó, de início a prevenção, não é? A banca foi e trocou o de início por priorizar. Priorizar a prevenção. Ela trocou o de início por priorizar. O que é priorizar? Priorizar é atribuir maior importância. Né? Você não fala assim, eu vou priorizar você na minha vida. Significa que aquela pessoa vai ser a pessoa mais importante do que tudo na sua vida. Priorizar é dar maior importância. E o texto não falava isso. Isso extrapola o texto. Priorizar é uma extrapolação. Por quê? Porque o texto só diz que vai começar pela prevenção. Esse de início traz uma ideia de tempo. E priorizar traz uma ideia de maior relevância. E o texto não diz isso, né? O que as pessoas pensam na hora da prova, e não pode acontecer com você, é você ficar assim, ó, não pode levantar a cabeça dizendo, ó, realmente, tem que priorizar a prevenção. Porque se não prevenir, como é que vai resolver o problema? Eu acho que está certa. Não, está errada. Porque o texto não falou isso, ele falou que o sistema de segurança deve englobar 3 pilares. De início, a prevenção, passando pela contenção, terminando na recuperação. Quando o texto fala em englobar, entenda que ele está tratando os 3 compartimentos com o mesmo nível de importância. Extrapolar é algo muito comum que a gente faz. Então, isso é um treino. Você tem que estar treinado nisso. Seja bem-vindo a um treinamento de paráfrase. É para isso que você está aqui hoje. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Agora, banca Sebrasp, questão de recorrência. Havia um texto e a banca dizia assim: por determinado período de tempo, seres humanos e certos animais grandes, como o tigre dentes de sabre, o megatério e o gliptodonte, coabitaram o planeta. Então, peraí, como é que eu faço isso? Questão de recorrência. Eu vou ter que ir ao texto para ver se seres humanos e certos animais grandes. Primeiro vamos achar a parte de seres humanos. Numere as coisas da assertiva. Eu vou te ajudando. Ó, seres humanos a gente vai chamar de 1. O texto fala em seres humanos. Ele diz assim, ó, o ser humano, tá aqui, ser humano. O ser humano não conviveu com os dinossauros em nenhuma parte do mundo. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Mas o primeiro registro da presença humana no Planalto Central coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região. Bichos grandes e ferozes, como o tigre dentes de sabre. Os homens da caverna também tinham a companhia de outros animais enormes, como o megatério, uma espécie de... Os homens da caverna... Continue lendo. Os homens da caverna são esses caras aqui, o ser humano. Então, peraí, eles não conviveram, o ser humano não conviveu com os dinossauros. Mas, continue comigo, o primeiro registro da presença humana no Planalto Central coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região, que são esses grandes, os grandes. Tá vendo que ele está falando aqui dos grandes? Então, peraí, tá vendo esses animais grandes? Esses certos animais grandes, como o tigre dentes de sabre, o megatério, tá vendo esses aqui? Esses carinhas aqui são esses daqui, ó. São esses, ó. Tigre dentes de sabre, são esses aqui, os outros animais grandes, entendeu? Achei, tá? Tá, a assertiva está dizendo que, por determinado período do tempo, eles coabitaram o planeta. Eu só preciso saber se foi por determinado período do tempo e se eles coabitaram. Fala desse negócio de coabitaram, ou seja, eles viveram juntos. Vou achar se ele falou coabitaram.
Ora, se ele diz que esses homens, os homens da caverna, que são os homens, são seres humanos, né? Esses homens da caverna também tinham a companhia desses outros animais, então se eles tinham a companhia, é porque eles viviam juntos. Eles viviam juntos, coabitaram. Legal. Agora essa parte de por determinado... CESP é assim, Sebrasp é assim, você tem que achar cada pedacinho. Estou numerando que é para você achar lá. Por que ele disse por determinado período de tempo? Tem que olhar para cada pedaço. Por que por determinado período de tempo? Porque ele diz que o primeiro registro da presença humana coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região, bichos grandes e ferozes. Então tá vendo que o primeiro registro humano coincide com a fase de extinção? Então o primeiro registro humano coincide com a fase de extinção. Isso quer dizer o seguinte, que eles viveram juntos por um tempo, porque logo em seguida, não demorou muito, eles foram extintos, os bichos grandes, porque ele falou em fase de extinção. Você entendeu? Se coincide com a fase de extinção, eles viveram por um tempo, porque viveram, ó, os homens da caverna também tinham a companhia de outros animais enormes. Então eles viveram durante um tempo, mas foi só um determinado período de tempo mesmo, porque houve a fase de extinção. Você entendeu? Eles foram extintos. Que lindo, questão justa, correta, e tem certo.